Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste momento em seu lar, em sua vida, derramando sobre todos nós, a vossa bênção, a vossa bondade e a vossa misericórdia. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa leitura, em que o tópico é o dia do Senhor. Para quem tem acompanhado os meus vídeos, no vídeo anterior falamos um pouco sobre as três características, históricas dos selos dos tempos bíblicos. O que é o selo de Deus e o que precisa ocorrer antes de os anjos liberarem os quatro ventos, que conversamos sobre o selo que serão colocados sobre a testa de todos aqueles que forem escolhidos por Deus para a salvação. E após estes selos serem colocados e os salvos serem escolhidos, será autorizado aos quatro anjos, liberarem os quatro ventos, de onde será feito a destruição. Não é verdade? Então, continuando a leitura, já vem com uma pergunta, para que venhamos a entender. Como o sábado é identificado nas Escrituras Sagradas? No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 17, na Bíblia, nos fala sobre isso, em que como o sábado é identificado, nas Escrituras Sagradas. E nos fala assim, é um sinal entre mim e os filhos de Israel por tempo indefinido, porque em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia repousou, e passou a tomar fôlego. Então, o sábado, é identificado nas Escrituras, como o dia em que Jeová, ele repousou para tomar fôlego, pois em 6 dias, foi o tempo que ele teve para construir, para fazer tudo aqui na terra. O sábado é apresentado nas Escrituras como um memorial da criação. No livro de Êxodo, capítulo 20, continuando, a leitura pelo livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, nos diz assim, pois em 6 dias fez Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia passou a descansar. É por isso que Jeová abençoou o dia de sábado e passou a fazê-lo sagrado. Sinal, continuando a leitura, sinal de santificação. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Quanto a ti, fala aos filhos de Israel, dizendo: deveis guardar especialmente os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu, Jeová, vos santifico.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, nas Escrituras nos diz que devemos guardar o sábado. Só que, infelizmente, vivemos, em um mundo, falando de hoje, hoje em dia, em que isso foi mudado em muitas classes, em muitas religiões. Isto foi mudado. E não só isso, mas muitas outras coisas também elas têm sido mudado das escrituras deixadas por Deus, E muitas das vezes cometemos esse pecado, essa falha, pelas mudanças que a terra, que as pessoas aqui fazem. Então, quando falamos que seguimos as leis de Deus, que seguimos mandamentos, se todos nós falássemos a mesma língua, o sábado, ele deveria, assim como está na Escritura, ser um dia guardado, um dia respeitado. Só que cada vez mais vivemos em situações de ganâncias, vamos dizer assim, em que as pessoas elas não têm mais dia, para trabalho. Os grandes empresários, que geram os empregos, acaba de alguma forma obrigando a todos, a trabalhar no dia de sábado. Muitos trabalham no domingo, muitos trabalham no feriado. Não tem mais uma regra, não tem mais um respeito. Quando a palavra é colocada em pauta, é a ganância. Eu me lembro há pouco tempo, quando eu era molecote, muitos comércios, muitas empresas não se abriam nem de domingo, nem de feriado. Mas aí a ganância vem se alastrando de uma tal forma no mundo em que nós temos que, de alguma forma, atender às leis da terra, senão nós não fazemos parte do sistema de coisas aqui. Então acabamos sendo corrigidos, de alguma forma, a atender o que eles pedem. Mas nós temos certeza de uma coisa, meus irmãos. Nós somos tementes a Deus. E Ele sabe das nossas necessidades e que muitas vezes, de alguma forma, acabamos sendo sujeitados a fazer isso. Então, nós temos que pedir para que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Pois necessitamos do trabalho, necessitamos de ganhar nossos salários para o nosso sustento. Então a gente acabamos nos posicionando numa situação difícil, Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é misericordioso. E com certeza, meus irmãos, Ele sabe a quem cabe cada julgamento. Porque para tudo há uma solução. Mas quando o nome é a ganância, é a riqueza,
A solução muitas vezes só é aquela em que favorece o ganancioso, em quem quer ganhar cada vez mais riqueza. Hoje vemos, né, observamos cada situações de abusos de poder, de ganâncias. Mas por que isso, meus irmãos? Porque essas pessoas, muitas delas não têm temor a Deus. Muitas delas não sabem o que elas estão plantando para elas. Muitas delas não sabem o que elas vão colher. Aí eu te pergunto, de que vale toda esta ganância? De que vale toda essa riqueza? No dia em que for colocado sobre a balança a justiça divina, não é verdade? E continuando a leitura, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 ao 20, nos fala assim, ó. E também lhes dei os meus sábados, para se tornarem um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Jeová, quem os santifica. Mas eles, os da casa de Israel, rebelaram-se contra mim no ermo. Não andaram nos meus estatutos e rejeitaram as minhas decisões judiciais, por meio das quais, continuando a cumpri-las, o homem também continuará a viver. E profanarão muitíssimo os meus sábados, de modo que prometi derramar sobre eles meu furor no ermo, a fim de exterminá-lo. Então, meus irmãos, como eu acabei de mencionar agora há pouco aqui, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é as Escrituras que estão aqui na Bíblia, inspiradas por Deus. E mais uma vez, eu vou ler para vocês, porque muitos, às vezes, né, pode achar que eu estou falando, que eu estou querendo de alguma forma criar contendas. E de forma alguma é esse o meu intuito. E sim, instruir as pessoas que querem o que é o certo, o que é o correto, né? Então, mais uma vez, como está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículo 13. E profanaram muitíssimo os meus sábados, de modo que prometi derramar sobre eles o meu furor, no ermo a fim de exterminá-los. Mais uma vez digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos pedir misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, porque somos forçados a fazer isso. Vivemos uma geração em que se existem muitas classes sociais que dizem brigar pelo trabalhador, quando na verdade, o foco deles não é brigar pelo trabalhador, e sim se enriquecerem e apoiar a classe mais alta. Porque se todos se preocupassem um com o outro, com certeza as coisas não seriam assim. Mas nosso Senhor Jeová, Ele é justo, Ele é correto. E Ele sabe de tudo que nós somos obrigados, de tudo que nós passamos e vivemos.
para conseguirmos ter o nosso sustento, a nossa vida. E continuando a leitura, mas age em prol do meu próprio nome, para que não fosse profanado perante os olhos das nações, diante de cujos olhos eu os fizera sair. E eu mesmo também levantei a minha mão em juramento a eles no ermo, de não levá-los à terra que eu lhes dera, uma terra que manava leite e mel. Ela é o ornato de todas as terras. Visto que rejeitaram as minhas próprias decisões judiciais, e quanto aos meus estatutos, não andaram neles, e profanaram meus sábados, porque seu coração ia atrás de seus ídolos sórdidos. E meu olho começou a ter dó deles, para me impedir de arruiná-los, e não os exterminei do ermo. E passei a dizer aos filhos dele no ermo: não andeis nos regulamentos dos vossos antepassados, e não guardeis os seus julgamentos, e não vos avilteis aos seus ídolos sórdidos. Eu sou Jeová, vosso Deus. Andai nos meus próprios estatutos, e guardai as minhas próprias decisões judiciais, e cumpri-las. E santificai os meus próprios sábados, e eles terão de servir como sinal entre mim e vós, para serdes que eu sou Jeová vosso Deus, para saberdes que eu sou Jeová vosso Deus. Então, nessa leitura, meus irmãos, já podemos notar, né, como o ser humano está cada vez mais desviado, cada vez mais distante da palavra e dos estatutos do nosso Jeová. Muitas coisas poderiam ser fáceis resolvidas. Mas, infelizmente, devido à ganância, devido ao comodismo do ser humano, muitas coisas estão morrendo no esquecimento, muitas coisas não estão mais sendo respeitadas. E continuando a leitura, é símbolo de liberdade obtida no Êxodo. Vamos agora para Deuteronômios, que nos diz assim, no capítulo 5, versículo 12 ao 15. Guardando o dia de sábado para os manteres sagrado, assim como Jeová, teu Deus, mandou. Deves prestar serviço e tem de fazer toda a obra por 6 dias. Mas o 7º dia é um sábado para Jeová, teu Deus. Não deves fazer nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu touro, nem teu jumento, nem qualquer animal doméstico teu, nem teu residente forasteiro que está dentro dos seus portões, a fim de que teu escravo e a tua escrava descansem como tu. E tem de lembrar-te de que te tornaste escravo na terra do Egito, e que Jeová teu Deus passou a fazer-te sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que Jeová teu Deus te mandou observar o dia de sábado. É, portanto, sinal da criação, santificação e libertação. O selo aplicado na fonte em Apocalipse 7, versículo 2 e 3, significa a aceitação voluntária de Deus e seus atos na história pelo ser humano.
O selamento atesta que o fiel cristão é propriedade divina. Qual era o costume de Jesus em relação aos sábados? O que será que fazia, né, o Senhor Jesus Cristo em relação aos sábados? No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, nos fala assim, ó. E ele chegou a Nazaré, onde tinha sido criado, e segundo o seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha de costume em relação ao sábado? Adorar a Deus. Ele ia buscar a Deus. Aqui nos passa uma reflexão de que muitos, às vezes no sábado, ao invés de estar guardando o sábado e buscando a Deus, muitos, às vezes não trabalham, muitos, às vezes, trabalham até meio-dia, né? Depende da empresa, do local de trabalho. Então, ao invés de no sábado guardarem e buscarem a Deus, muitos de nós, o que fazemos? Quando eu uso o termo muitos de nós, é a raça humana, a espécie humana. Tá bom, meus irmãos? Muitos de nós, o que fazemos? Ou vamos, quando saímos do serviço, né? Passamos em um açougue, passamos em um serve-festa, vamos comprar carne, vamos comprar bebida e vamos nos embriagar. Muitos de nós sequer vamos buscar a Deus. Eu posso dizer a vocês, meus irmãos, que há um tempo atrás eu era assim. Como eu já disse em vários vídeos, eu sou mortal, eu sou pecador, eu cometo falhas, eu não sou perfeito. Não sou perfeito e nunca vou ser perfeito, porque perfeito, sem pecado, era somente o Senhor Jesus Cristo. Era somente o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, eu fazia isso. Me embriagava, não se preocupava com nada. Até o dia que o Espírito Santo tocou em mim e me mostrou o quanto Jeová me guardava, me protegia e estava cada vez mais me preparando para este propósito do qual eu tenho hoje. Esse propósito de estar aqui levando as Escrituras inspiradas por Deus, os ensinamentos, a todos aqueles que querem aprender e conhecer. Amém? E continuando a leitura, a Bíblia diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e seu povo. Então, meus irmãos, mais uma vez eu menciono aqui, não sou eu que estou dizendo isso, e sim, está escrito que o sábado deve ser guardado. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 16 e 17, nos diz assim, ó.
E os filhos de Israel têm de guardar o sábado, a fim de celebrar o sábado nas suas gerações. É um pacto por tempo indefinido. É um sinal entre mim e os filhos de Israel por tempo indefinido. Porque em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia repousou e passou a tomar fôlego. E também demonstra claramente que é sinal para todo crente, independente de sexo, nacionalidade, etnia ou qualquer outra característica. Vamos agora para Isaías, capítulo 56, versículo 1 ao 7. Assim disse Jeová: guardai o juízo e fazei o que é justo, pois a minha salvação está prestes a chegar, e a minha justiça a ser revelada. Glória a Deus. Feliz o homem mortal que fizer isso, e o filho da humanidade que se agarrar a isso, guardando o sábado, para não o profanar, e guardando a sua mão, para não fazer nenhuma espécie de maldade. E não diga o estrangeiro, deixa eu pôr minha Bíblia para cá, que eu estou lendo meio torto aqui, que se juntou a Jeová. Sem dúvida, Jeová me separará do seu povo. Nem diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Pois assim disse Jeová aos eunucos, que guardam os meus sábados e que escolheram aquilo de que me agradei, e que se agarraram ao meu pacto. Até mesmo vou lhe dar a minha casa, e dentro das minhas muralhas um monumento em um nome, algo melhor do que os filhos e filhas. Dar-lhe-eis um nome por tempo indefinido, um que não será decepado. E os estrangeiros que se juntaram a Jeová para ministrar-lhes e para amar o nome de Jeová, a fim de se tornarem servos seus. Todos os que guardam o sábado para não profanarem e que se agarram ao meu pacto, eu também vou trazer aos meus santo monte e fazê-los alegrar-se dentro da minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão para aceitação sobre o meu altar, pois a minha própria casa será chamada mesmo de casa de oração para todos os povos. Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um dia de culto e de benefício ao próximo. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E ele chegou a Nazaré, onde tinha sido criado, e segundo o seu costume do dia de sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então essa era a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mateus 12, capítulo 12, versículo 12. Afinal de contas, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Por isso é lícito fazer uma coisa excelente no sábado. Eu mesmo, sua mãe e outras seguidoras, diante da sua morte, não embalsamaram Jesus no sábado, mas esperaram o dia seguinte. Você vê que como eles respeitavam naquela época o sábado, que até mesmo nem a mãe do Senhor Jesus Cristo, no dia de sábado,
como aqui diz, eles não embalsamaram Jesus. Eles esperaram pelo dia seguinte. Para finalizar a leitura, no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 54 e 56, nos relata assim, ó. Ora, era o dia de preparação e aproximaram-se a luz vespertina do sábado. Mas para as mulheres que tinham vindo com ele desde a Galiléia, acompanhavam-no e foram ver no túmulo memorial. E como o corpo dele estava deitado, e voltaram para preparar aromas e óleos perfumados, mas naturalmente descansaram no sábado, segundo, o mandamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nesse vídeo passei um pouco para vocês do que se trata o sétimo dia, do que se trata o sábado nas Escrituras, que é para todos nós guardarmos. Mas hoje se torna uma situação complicada, no plano terrestre, porque todos nós devemos e precisamos trabalhar. Por isso, mais uma vez eu digo, para que venhamos a pedir misericórdia, a pedir perdão ao nosso Deus, pois somos obrigados, de alguma forma, a fazer isso. Porque senão, o que será? O que será? Então, meus irmãos, vamos continuar prevalecendo na nossa fé, na nossa busca pelo conhecimento, na nossa busca por Deus, que com certeza Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas, e com certeza Ele traçará, assim como Ele tem feito, os nossos caminhos e derramará dos céus para nós o que precisamos e o que é correto. Amém? Meus irmãos, obrigado para quem acompanha meus vídeos. Para quem não acompanha, para quem está vendo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. E que Deus prevaleça a derramar sobre todos nós a vossa bondade, a vossa misericórdia, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.